pudesse ficar nem um segundo sem Jesus. Conhecedor da literatura romana, conhecedor dos códigos e das cláusulas que referia-se ao judaísmo, as leis de Moisés aplicadas aos hebreus, e Paulo, considerando-se um poliglota, doutor formado, intelectual, entendia que era um defensor da palavra de Deus contra qualquer possibilidade que se manifestasse ao contrário. E aí ele vai se colocar numa posição de defensor contra Cristo. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está falando da palavra de Deus, e ele vai ser apedrejado, Paulo está de pé ali, assistindo aquela cena. E ele, como um defensor da legalidade judaica e das leis de Deus, ele poderia ter interferido na morte de Estevão. Mas ele não o fez, porque ele entendia que Estevão estava pregando uma ideologia nova, e aquilo seria blasfêmia contra a palavra de Deus. Quem Estevão estava pregando? Cristo. Cristo, a salvação e a vida eterna. E ele vai assistir Estevão morrer. E mais tarde ele vai entrar em conflito com as ideias de Roma, já caminhando na presença do Senhor, e ele vai escrever os Romanos. Ele vai escrever uma mensagem em Romanos capítulo 8, dizendo que a lei não é condenatória se não houver crime. Ele vai dizer que o problema nunca, se você analisa esse texto, ele vai dizer que o problema nunca esteve na lei, mas na forma de aplicar, na forma de se aplicar a lei, e que agora ela veio um novo caminho. Porque quando se aplica a lei, se leva a juízo à natureza carnal. E quando condenado 6, 7 meses, 1 ano, 10 anos, o que sofre com isso é a natureza carnal. Mas é possível, mesmo estando condenado diante da lei dos homens, permanecer livre em qualquer espaço, em qualquer território que as pessoas estivessem. E quando ele olha para a igreja que está se despontando, a igreja está se desenvolvendo, a desenvoltura da igreja cresce, e era necessário que a igreja pudesse também se fortalecer, porque não é importante só um aglomerado de pessoas no espaço, porque só um aglomerado de pessoas no espaço pode se chamar inchaço. Ideologias diversas podem se misturar e ninguém é lugar nenhum. E quando ele olha para Roma, quando ele olha para Corintos, quando ele olha para Esmirna, quando ele olha para a Síria, quando ele olha para a Macedônia, ele percebe que a igreja está se desenvolvendo. Mas a igreja, ao se desenvolver, a igreja também vai ser caçada. O que ele fazia antes, alguém está vindo fazer depois dele. Deixou Paulo ou deixou Saulo de perseguir a igreja? Mas ele deixou um legado de pessoas que, até instruídas por ele, também consideravam a igreja anátema, maldita. Por isso era perseguido. Mas ele escreve aos Romanos e vai delinear aos Romanos o entendimento de que, na vontade de Deus, o homem pode ser livre no seu interior, ainda com uma algema nos braços, ainda que